aí atrás. Obrigada. É minha alegria, mais uma vez, iniciar o ano estando aqui nessa casa, podendo não só trazer algo, mas também receber. Porque, como instrumentos que somos do Cristo, e na nossa condição de necessitados, nós sempre doamos, mas muito mais recebemos da espiritualidade superior. O tema é um tema oportuno, porque ele visa reflexões permanentemente para o nosso dia a dia. Um dos aspectos, quanto à vida continua, é pensar em que vida nós estamos nos referindo. E nós já começamos assim, depois desse texto que foi aberto ao acaso pela Judite, ele se falou muito em amor e na necessidade de como nós nos sentimos ligados às tarefas que realizamos e também como nós nos sentimos relacionando conosco mesmo. Então, esse tema do sentir, trazido por essa mensagem, o Pão Nosso, ela veio abrir a fala da noite de hoje, ela veio somar ao conteúdo que nós juntos iremos refletir. As reflexões que eu trago para a noite de hoje é algo para que a gente, durante a semana, nós possamos estar mais sintonizado com o alimento espiritual que nós recebemos nos momentos em que nós nos encontramos aqui. Então, é oportuno sairmos daqui levando reflexões que vão se somando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E eu trouxe algumas para nós. Existe vida além da vida? Essa é uma reflexão. O nosso tema é: a vida continua. Nós temos, sim, momentos, ou já tivemos, se não temos mais, aonde que a dúvida pairava, onde nós imaginávamos que, de repente, a vida não continuasse. Porque ter essa percepção hoje é porque nós avançamos no campo do sentir. A morte existe? Outra reflexão. E as escolhas em vida têm importância depois da morte? Será que o que fazemos, como sentimos, tem uma certa interferência depois de deixarmos a nossa vestimenta carnal? Qual a importância do passado, do presente e do futuro? Qual será a importância desses 3 tempos da nossa vida? São com essas reflexões que nós vamos tentar amadurecer o nosso pensamento, o nosso raciocínio e também os nossos sentimentos. O que estou sentindo? Se cada um de vocês agora botasse a mão no coração, o que estou sentindo? Será que nós saberemos selecionar o que é nosso, o que não é? Será que eu sei dizer se o que eu estou sentindo faz parte da minha própria concepção nesse momento? Ou será que o que eu estou sentindo está envolvido com muitas questões exteriores da vida e que acabam se refletindo no meu mundo íntimo? O que fazer com o que estou sentindo? Aí já é a proposta da ação.
Se eu identifico, qual é a proposta da ação? O que devo fazer, então, com o que eu estou sentindo? Quais são as medidas que eu terei que tomar com o que eu estou sentindo? Que tipo de reação está me causando o que estou sentindo? São reflexões. Na doutrina espírita, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, traz de uma forma clara algumas respostas que já falam diretamente à nossa inteligência, ao nosso senso de maturidade em que nós conseguimos chegar nesse momento da vida. Então, a doutrina espírita, ela traz a confirmação da existência de Deus, um mundo espiritual e um mundo material, imortalidade da alma, lei de evolução, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, fé raciocinada e livre-arbítrio. Como nós sabemos, todo e qualquer tema em que nós abrangemos dentro da codificação dos espíritos, não é um tema onde que se esgota o seu conteúdo, dada a pedagogia ser um movimento de crescimento e de maturidade que cada um de nós comportamos. Então, nós não temos a presunção de esgotar, né? E nem só de repassar o conhecimento, mas torná-lo compreensível a cada um na medida que a gente possa. Então, a doutrina dos espíritos, ela explica para a gente, com um pouco mais de clareza, tudo o que nos acontece nesse caminhar, nessa evolução nossa. Então, a vida continua, né? Eu trouxe essa figura para ilustrar. Quem acha que a gente, da onde a gente vem, para onde a gente vai, nós vamos perceber que é um abre e fecha portas dessas entradas, plano espiritual, plano material. Né? E tudo, como tudo tem uma evolução, até a natureza. Né? Eu trouxe, assim, eu sou uma amante das árvores, da natureza, e muito me emociona ver a presença de Deus nas transformações. A gente pega um ipê lindo, amarelinho, logo a gente já vê ele com a sua floração já sendo, forrando o tapete um solo, né, um tapete com as suas florzinhas, se transformando para uma nova florada. Se a natureza é assim, e nós, como seres da natureza, também temos que passar por essa continuidade de evolução e de transformação. Nesse sentido, a vida vai continuando e nós vamos galgando uma escada evolutiva. Essa escada evolutiva, ela nos favorece a sermos felizes. É um convite a sermos felizes dentro de uma felicidade real, dentro de uma proposta de autoconhecimento. E é nesse sentido que vamos percebendo a grandeza e o amor de Deus, que faz com que a gente perceba o quão é importante estarmos atentos com a nossa existência. A alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade em contínuo aprendizado, que é o que nós viemos aqui fazer. Nós estamos sentados permanentemente nos bancos dessa escola, aprendendo todas as matérias. E quando chega a matéria do espírito, nós precisamos de uma doutrina que nos ajude a entender a matéria do espírito. Quais são as disciplinas do espírito? Essas disciplinas, elas nos favorecem a prática melhor com as outras disciplinas aqui na Terra. Porque, à medida que nós evoluímos no espírito,
a nossa prática na vida terrena, na vida corpórea, ela tem um tom mais agradável, porque está havendo um aprendizado. Porque é o espírito que está amadurecendo. O espírito encarnado deve meditar sempre que possa no mundo espiritual, nas comunicações dos espíritos com os homens e na reencarnação, pois para os novos conhecimentos da verdade. Gente, às vezes nós nos deparamos com quantas informações do plano espiritual em comunicação. Quando nós lemos um livro psicografado, quando nós temos a oportunidade de receber uma comunicação de um ente que se encontra no plano espiritual, será que tudo isso, todo esse esforço da espiritualidade é apenas para satisfazer os nossos anseios de ter uma notícia do plano espiritual? Evidente que eles sabem que nos fará muito bem, mas a finalidade da comunicação, ela tem um alcance muito maior, que é de ilustrar a vida espiritual para nós, para que possamos ser mais acessíveis, para que possamos ser mais dóceis. A esperança irá tomando de mansinho seu coração, dotando a inteligência de maiores poderes para suportar os entraves da vida e renovando forças para vencer todos os problemas. Então, cada vez que nós nos encontramos numa experiência aqui, vocês viram que eu botei uma ilustração de uma pedra em formato de coração. No primeiro momento, nosso coração está carregado. Mas, ao contato da certeza de que existe um plano maior, nós vamos percebendo flores brotarem nesse coração, trazendo um lenitivo, trazendo um amparo, trazendo um auxílio, mas para que a gente, de nossa parte, também façamos o exercício também de praticá-la em vida. Porque a vida continua, não é para que a gente ache que a gente vai começar o nosso trabalho espiritual depois que desencarnar, não. O nosso presente vai determinando qual vai ser a minha relação com o meu futuro espiritual, com as minhas condições espirituais. Então, todos nós que estamos aqui encarnados, nessa maravilhosa oportunidade, nesse presente, por isso que chama presente de Deus a existência, porque é um presente, é uma grande oportunidade de fazer com que esse nosso ser espiritual não só aproveite a existência para se aperfeiçoar, aprimorar, como também para poder auxiliar aqueles que estão à nossa volta, tanto quanto nos seja possível, né? É isso que os desencarnados desejam sempre afirmar para os que estão na Terra, presos em um corpo de carne que a alma conserva depois da morte, a sua individualidade. Então, se ela conserva a nossa individualidade, significa que o que levamos está mais associado ao que sentimos, o que vibramos durante a vida, o que não é nem tanto o que fazemos, mas é o que sentimos como fazemos algo. Porque essa individualidade, ela tem registros em campos muito sutis da nossa alma. Não tem um ditado que diz que caixão não tem gaveta? É justamente para isso. Já são ditados populares para dizer que, olha, o que importa é como você viveu a sua realidade como espírito, o que você fez para você se melhorar. Quando ela descobre
que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior. Quantos de nós que nos aproximamos da doutrina espírita e sentimos esse consolo de saber que aqueles que partiram não estão para sempre cortados vínculos conosco e nem nós com eles? Como é bom sabermos que vamos ter uma chance, uma oportunidade de nos encontrarmos, sobretudo quando pudermos realizar um progresso íntimo, onde que vai nos unir, principalmente pelo amor. Não foi a passagem, Judite, que você abriu? Por quê? Porque existem os outros tipos de união também. Aqueles que despertam do outro lado, achando com total desconhecimento da vida espiritual. E muitas são as vezes em que, manifestando nas reuniões mediúnicas, não tiveram uma informação dessa condição do espírito, dessa individualidade. E aí é onde vem a importância das casas espíritas bem orientadas, bem formadas, bem integradas com o trabalho da codificação da doutrina, para que não caia no campo da superficialidade e do misticismo trágico do fanatismo. Então, é onde que nós reconhecemos a importância de buscarmos, além das instruções da matéria, as instruções do espírito. É assim que a vida vai continuar para nós, quando nós adentramos a esse campo de melhoria, de busca. Desperta em seu coração um desejo ardente de voltar ao convívio familiar, bem como com os seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com amplitudes que os humanos, por vezes, desconhecem. Nós não precisamos entrar em atrito para aqueles que não entendem essa sobrevivência além da carne. Porque sabemos que a doutrina espírita não violenta consciências, antes dar condições do amadurecimento psíquico para poder receber as condições de entender essa nova realidade. Desta maneira, quando chegar o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado. É isso que aqui nós estamos buscando. Nos prepararmos educadamente para um desencarne. Porque precisamos aprender essa educação. Tentar auxiliar os nossos benfeitores espirituais que estiveram conosco, tutelando a nossa caminhada, a nos ajudar a despertar no plano espiritual de forma educada. E, nesse sentido, os estudos fortalecem essa compreensão. Para tal evento, com serenidade e esperança, e preparando igualmente para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias para a sua felicidade. Ou seja, ninguém tem aqui o número exato de quantas vezes vai encarnar ou deixou de encarnar. Agora, nós podemos ter uma noção, na medida que nos preparamos, de saber da qualidade de cada uma delas, à medida em que estamos vivenciando ela no nosso presente da encarnação. Quando nós encontramos um jovem, eu achei assim, muito interessante, o jovenzinho ali, de casaco preto, quando eu falei, se botarmos a mão no coração, gente, ele é uma criança. Ele foi o único que botou a mão no coração.
Então, é assim, é essa acessibilidade, é essa facilidade que nós precisamos permitir à nossa vida, nesse contato. Né? Na questão 153 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta, ela traz uma riqueza muito grande de detalhes quando a gente lê além da letra. Evidente que eu não tenho tempo suficiente para dizer, né? Eu trouxe as respostas para ficarem como reflexões. Responde: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Para nós que somos aprendizes eternos da espiritualidade maior e dos ensinamentos espirituais que o Cristo trouxe, mudando toda a trajetória da nossa existência, saber que existe uma transitoriedade e aceitá-la como sendo natural já nos ajuda a desapegar de muitas questões no nosso presente, para facilitar a nossa elevação espiritual. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? E o Espírito responde: essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai-as coisas como quiseres, contando que vos entendais. Gente, eles têm uma simplicidade de nos dizer que não é um conjunto de palavras que vai abrir o nosso entendimento, mas é o sentimento com que nós absorvemos cada uma delas. Então, o que ele está nos falando aqui? Que nós podemos compreender vida eterna, aquela vida onde que já passou por todos esses degraus que nós estamos caminhando. Então, ele vive numa felicidade muito grande, porque enquanto nós estamos em prova, enquanto nós estamos sendo testados, é um sinal de que precisamos ainda fazer tarefas aqui na Terra, deverzinhos de casa, para nos melhorar. A questão é que nós temos uma tendência muito mais fácil de nos punirmos. Nós ainda não entendemos a grandiosidade do amor de Deus. E quando nós nos revoltamos, é quando nós fazemos comparação. Quando nós comparamos a nossa vida material com a vida material de outra pessoa. Então, não tem como nós termos felicidade, e isso nos prende aqui e agora, porque isso nos mostra que somos desconhecedores das verdades espirituais. Por isso que precisamos estudar, para compreendê-la. Na questão 152, eu trouxe, inclusive, essa figura. O mundo está cheio de cegos com olhos abertos. Nós estamos vivenciando um momento de transição e as pessoas estão sendo convidadas a refletir a sua vida sobre uma outra ótica, as suas dores, as suas alegrias, toda a sua camada de certezas que foram abaladas, outras novas que estão chegando para iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração também. Né? Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fossem cegos, veríeis. Se não fossem surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. É a nossa rebeldia do espírito ainda. É essa tendência
que temos de materializar tudo, quando que, na verdade, tudo aqui é transitório. O que não é transitório são os nossos ciclos de oportunidades. Eles vão acontecer com a nossa consciência ou sem a nossa consciência. Por isso, que à medida que vamos estudando, tomando consciência, ou seja, a maturidade, essa conscientização, nós vamos melhorando as nossas condições. E podemos perceber por intuição o que nós já agregamos a cada existência, a cada oportunidade. E o que também necessitamos fazer, o que necessitamos realizar ainda. Podemos estudar a nós mesmos, olha quanta coisa, para que a nossa vida continue sobre uma perspectiva diferente de evolução. Podemos estudar a nós mesmos todos os dias. E isso é dever de todos os encarnados e desencarnados. Ou seja, se a vida continua, nós não vamos chegar a um lugar sem tarefas, sem responsabilidades, sem termos que trabalhar. Então, se a gente começa a fazer aqui com qualidade, se a gente começa a atender aos deveres que a vida nos impõe com essa consciência de que eu devo fazê-lo com dedicação, que eu devo realizá-lo com esmero, mais pensando em qualidade do que em quantidade, somos nós quem ganhamos, porque uma hora estamos encarnados, seremos os desencarnados depois. Então, precisamos refletir, né? Ponderar. No entanto, conhecer com mais profundidade a alma depende de maturidade. Não tem como nós acharmos que a nossa iniciação espiritual ela vai começar quando estivermos desencarnados. A nossa iniciação espiritual depende de como nós lidamos com o nosso ser integral, aqui e agora, a fim de que possamos somar a cada uma dessas oportunidades uma experiência nova, uma alegria, uma florzinha, uma margaridinha. As flores vocês escolhem, né? Eu, particularmente, eu sou apaixonada pelas pequenininhas, as miudinhas. Né? Essa vem gradativamente desamarrando os laços do saber. Ou seja, não tem como nós, como a doutrina não nos violenta a consciência e o espírito, antes nos dá as condições de elevar ao campo do saber, um saber espiritual superior, ele vai desamarrando, porque nós precisamos ir retirando os véus que encobrem cada uma das mensagens que já estejamos prontos para receber. Por isso que nós não devemos tentar convencer ninguém sobre os assuntos do espírito, porque se ele não tiver desamarrado, como que nós vamos? Imagina, se temos que ter um cuidado com o encarnado que está aqui conosco, que estamos vendo, que estamos abraçando, que estamos tendo como condição trazer o carinho, mostrar um sorriso, mostrar o contato uns com os outros. Imagina, gente, quando os nossos irmãos desencarnados, ou melhor, nós mesmos desencarnados, não tivermos quem nos acolha com toda sobriedade, com toda caridade, com todo amor. A caridade começa no plano físico para que ela se estenda no plano espiritual. E eu tenho visto que está faltando um pouco mais de elementos dóceis entre nós encarnados, porque se nós não nos melhorarmos como encarnados, qual será a nossa condição como desencarnado? De mendigos? Temos que refletir isso. Precisamos aprender a nos abraçar
e vibrar esse abraço, né? Para que a consciência se ilumine e o coração se abra às portas do entendimento. Então, precisa ter um consentimento nosso, precisamos abrir as portas do nosso coração. Então, vida eterna, todos se alegram em saber que o Espírito tem vida eterna, e não poderia ser de outra maneira. Somente a forma do corpo é que tem vida transitória. Se nós pudéssemos treinar permanentemente esse nosso olhar, como é bom alguém olhar para a gente e falar assim, nossa, mas eu sinto uma coisa tão boa, como é bom a gente se olhar como espírito, como é bom a gente se olhar para além das questões materiais, do corpo bonito, do cabelo perfeito. Como é importante para o nosso espírito já nos alimentarmos. Teríamos menos doenças, porque iríamos criar menos ansiedades e depressões, correndo atrás de um corpo que, às vezes, não é nem para atender a gente, é para atender o outro. E, quando desencarnarmos, o que vai brilhar é o nosso perispírito, seja pela sombra ou seja pela luz. Não é? Podemos estar certos, somos eternos, morando sempre na eternidade de Deus. É muito importante, gente. Morando na eternidade de Deus. O que ocorre com os homens, o que se acha, o que se chama de morte é a simples troca de corpos. E cada vez que se troca de vestes, as experiências se acumulam. Por isso o sentir, porque o que se acumula é o que sentimos. Se eu não trabalho os meus sentimentos, como que eu vou ter uma vibração diferente quando eu desencarnar? Eu vou ter, se eu for uma pessoa irritada, mal-humorada, que qualquer coisa, trânsito treina muito a gente, né? Quando eu desencarnar, eu vou querer ter um carro materializado para ficar buzinando, congestionando o plano espiritual. Isso eu estou dando um exemplo simples, né? Mas isso é um exemplo pequeno, mas que tem um retrato nosso. A luz se expande, a glória se faz, fundindo-se a esperança com a alegria, a fé com o amor, e eis aí a luz da alma, eternizando-se na luz de Deus. Nós é que estamos indo para Deus, voltando para Deus. É muito importante para nos fortalecer com esperança. Por isso, o presente de uma encarnação. Então, eu trouxe aqui uma confirmação para todos nós. Aqueles que tenham dúvida, que saiam hoje daqui levando pelo menos uma soma de reflexões, que busquem estudar, que busquem ler, né? Porque as comunicações, sejam elas recebidas através de um livro, ou sejam elas recebidas dos nossos entes queridos, ela tem como finalidade mostrar não só a sobrevivência da alma, mas mostrar o tipo de vida que devemos ter aqui, para que possamos saber quem seremos também fora do corpo da carne. Você avança da infância para a juventude, da juventude para a adultidade, da adultidade para a maturidade. Cada ciclo, uma vitória. Devemos encarar cada presente da vida da gente como um ciclo de lutas, de vitórias que estamos alcançando. Procurando ao máximo não dar saltos, porque o espírito não compreende essa condição de salto.
Ele precisa viver a experiência, ele precisa, para amadurecer, ele precisa estar na experiência. Então, como nós podemos perceber, na eternidade de Deus, somos todos filhos. Estamos em evolução. A vida continua, mas determiná-la como senti-la vai depender exclusivamente do que estamos realizando com o nosso ser espiritual. Porque nós não temos um corpo, nós somos espíritos. E que alegria é para nós acreditar que a vida continua. Que alegria é para nós saber que a vida será contada com as nossas experiências. E que tudo passa. E que tudo evolui. Porque é da natureza, é da lei evoluir, progredir, sempre. Vocês receberam uma caixinha, não receberam? Eu não sei se eu trouxe para todos. Eu trouxe o número de 60 e poucos, eu acho que tem um pouco mais. Mas eu gostaria que quem recebeu pudesse abrir a caixinha, por gentileza. Eu costumo dizer que são mimos. Eu botei uma mensagenzinha. Com carinho, espero que em sua vida nunca lhe falte o conteúdo que está dentro desta caixa. Eu trouxe, não está em ordem, alguns estão em ordem, né? Eu trouxe uma pombinha para representar a paz, que não nos falte paz. Agora, a paz é uma atitude de trabalho mental. A paz, ela tem que se estabelecer na mente, para que possa alcançar todos os outros órgãos do nosso ser. Eu trouxe a alegria como uma areiazinha, porque nós só poderíamos nos sentir felizes quando aprendermos a nos integrar uns com os outros, quando aprendermos a unir cada grãozinho de areia em prol do amor e da paz. Eu trouxe o calor no símbolo do fósforo, porque sempre iremos necessitar de um calor humano, de um abraço, de um carinho, de um afeto. As pessoas estão muito econômicas nas suas manifestações afetivas. Né? E o calor também pode ser o sol de Jesus, né? Trouxe o amor, esse vocês podem até saborear, tá, gente? São coraçõezinhos de chocolate, o amor. Precisamos de amor, né? Precisamos receber amor e dar amor. É importante entender isso, receber e dar amor. Doçura, esse também vocês vão poder comer. Gente, doçura, mas não é doçura só na voz frágil, não. Doçura no vibrar, doçura no sentir. Eu estou vendo a reação, todos estão me vendo, mas eu estou vendo a cada um de vocês. E eu estou vendo a doçura do olhar de vocês. Né? É essa doçura que nós... Obrigada pelos sorrisos. É essa doçura que nós precisamos tratar a nossa vida se quisermos continuar bem do outro lado. Leveza, gente. Essas pluminhas, leveza, colorido. Vamos botar um pouco mais de leveza na nossa vida, né, Judite? Gente, sempre me perguntam o que é fé. Fé é visão. Por isso o olhinho. Fé é visão.
Porque a fé, ela tem uma condição, uma perspectiva de mudar o olhar sobre as coisas. Isso é fé. Olhar sobre um patamar diferente. Fé é visão, uma visão de esperança, de certeza, de confiança. E a borboletinha como espiritualidade, a grande metamorfose, né? É aquela lavrinha, quando a gente vê, desabrocha, rompe o casulo, e cada uma delas com a sua beleza, com a sua significação. Então, para o início do ano, que a nossa vida continue sobre uma perspectiva mais consciente do Espírito encarnado, e também, quando chegar a nossa vez, de olhar para os que vão ficar. Tchau, meus amigos. Até breve. Vamos aprender a nos preparar pensando sem sentimentos pessimistas, na morte não como um término, mas como um novo início de um novo ciclo. Eu agradeço a todos. Muito obrigada por cada sorriso que eu recebi na noite de hoje. Obrigada, Judite, pela passagem do Pão Nosso. E que Deus, dê a condição de continuarmos a nossa existência de 2019, fazendo um pouco melhor do nosso dever de casa do que realizamos no ano de 2018. Muita paz para todos.